Amém? Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Foi muito fraco. Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos em mais um culto de intercessão, onde eu tenho a certeza que Deus irá falar fortemente aos nossos corações. Desde já também quero cumprimentar os nossos irmãos internautas que estão cultuando juntamente conosco através da rede Semear. Eu quero pedir, amada igreja, para abrir as vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 20 e 21, e logo após os versos de número 36 ao 39. Vamos estar falando aqui sobre o profeta Elias, e também depois nós iremos aprender também sobre o profeta Elias no culto de ensino de Escola Bíblica para Todos no sábado. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, verso de número 20, diz assim: Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então disse Elias: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal é Deus, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Verso de número 36. E sucedeu, pois, que oferecendo-se as ofertas de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o teu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras, e o pó, e lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só Senhor é Deus. Você pode dar um glória a Deus por esta palavra maravilhosa? Depois de 3 anos de seca, Deus ordena ao profeta Elias que ele se apresente ao rei Acabe. E o que o Senhor mandou o profeta Elias falar com o rei Acabe? Vai e avisa ao rei Acabe que eu irei mandar chuvas sobre a terra. E o capítulo de número 18, nós podemos dividir ele em 4 partes, sendo a primeira parte, o primeiro ponto em que o servo Obadias, ele se encontra com o rei Acabe. Elias, caminhando ao encontro do rei Acabe, ele se encontra com Obadias. Obadias era um servo fiel do Senhor. Ele havia escondido 100 profetas do Senhor de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, ela era uma sacerdotisa de Baal. Ela era uma sacerdotisa de um deus pagão. Então ela ordenou a matança de todos os profetas de Deus em Israel. E Elias, quando chega ao encontro de Obadias,
ele pede que Obadias anuncie a sua chegada ao rei Acabe. Obadias, ele teme que Elias desapareça. E depois ele vai anunciar ao rei: Senhor, o profeta Elias está aqui e ele quer falar contigo. E depois o profeta Elias não aparece. Mas o profeta Elias, ele aparece. E ele vai ao encontro do rei Acabe. E é aí que nós podemos encontrar o segundo tópico. O segundo ponto em que o profeta Elias, ele confronta o rei Acabe. Nós podemos ver que o primeiro ponto do capítulo de número 18 é o encontro de Elias com Obadias para anunciar a sua chegada ao profeta, ao rei Acabe. E aqui nós podemos ver, ao longo do capítulo de número 18, nós podemos ver que assim que o profeta Elias, ele chega ao encontro do rei Acabe, Acabe acusa Elias de ele ser o perturbador de Israel. Mas Elias responde à altura, dizendo: quem trouxe os problemas para Israel foi você, rei Acabe. Foi você que se casou com uma princesa da Fenícia, e ela era sacerdotisa de Baal. Então quem trouxe os problemas para Israel foi o Senhor, rei Acabe. Após dessa conversa entre o rei Acabe e o profeta Elias, ele chega e propõe um desafio aos 450 profetas de Baal e aos 400 profetas de Aserá, para provar quem é o verdadeiro Deus de Israel. A terceira parte que nós podemos dividir aqui no capítulo de número 18 é o desafio do Monte Carmelo, onde o profeta Elias, ele convoca todos os filhos de Israel para o Monte Carmelo. E aí ele vai desafiar os profetas de Baal e os profetas de Aserá, dizendo: prepare vocês um holocausto para o vosso Deus, prepare um sacrifício para o vosso Deus, mas não colocai fogo. E eu irei fazer da mesma forma. Os profetas de Baal prepararam o holocausto, prepararam o sacrifício, prepararam tudo. E eles ficaram da manhã até o meio-dia orando para o seu Deus, mas nada de resposta. O profeta Elias, eu posso dizer que ele foi ousado ainda, porque ele estava diante de um povo que adorava outros deuses e perante uma rainha que ordenou matar todos os profetas de Israel. E eu digo que ele foi ousado por quê? Porque ele ainda teve a audácia de chegar: o vosso Deus não responde? Aonde está o vosso Deus? Clame mais alto, pode ser que ele esteja dormindo. É verdade? E aí chegou o momento em que, chegada a tarde, e nada de resposta do Deus Baal, com letra minúscula, e o Deus de Aserá não responderem nada. Você pode imaginar o que é 850 profetas clamando e não houver resposta? É forte, não é? Você pode ver 850 profetas clamando
de manhã até o meio-dia, sem haver resposta. Então chegou o momento de o profeta Elias fazer o seu sacrifício, fazer o seu holocausto. Ele preparou uma vala ao redor do holocausto, pediu ainda 4 cântaros de água para encher a vala em volta. Os profetas de Baal, ele só pode estar louco, só pode estar doido. Ele quer preparar um holocausto sem fogo e ainda coloca água. E aqui eu quero centrar, logo após eu vou centrar também no verso de número 4, no ponto de número 4, que é quando Deus responde a nossa oração. Mas aqui eu quero me centrar nos 2 pontos, em que o primeiro é que Elias, ele confronta o rei Acabe, e depois do terceiro ponto em que ele desafia os profetas de Baal e de Aserá no Monte Carmelo. Elias confrontou o povo, confrontou o próprio rei Acabe, dizendo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal é Deus, seguiu. O povo, ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. Falei há pouco, o rei Acabe, ele se casou com uma sacerdotisa de Baal. E ela, casando-se com o rei, ela tinha muita influência no reinado de Acabe. E essa influência levou que os profetas têm vindo a morrer. Os profetas, ela ordenou os profetas morrerem, os profetas do Senhor. E o povo ficou tremendo. Se a rainha manda os profetas de Deus, ordena para matar os profetas de Deus, quanto mais eu, que sou apenas o povo, o que eles farão de nós? E ali, Elias, ele coloca o povo em cima do muro. E ele pergunta: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? A quem você está seguindo? A quem você está servindo? E eu quero deixar uma reflexão para a amada igreja. A quem você está seguindo? Você está seguindo a Deus ou a Baal? Você é aquele tipo de pessoa que só adora quando está na casa do Senhor? Você é aquele tipo de pessoa que só adora quando o pastor, o líder, ele está por perto? E quando você está no trabalho, quando você está na sua vida secular, você adora Baal. O povo de Israel, na caminhada à terra prometida, Moisés ele sobe ao monte durante 40 dias e 40 noites. E ele ali estava buscando a face do Senhor. E o povo desesperado, sem saber o que fazer. Nós estamos 40 dias e 40 noites sem o líder, sem o nosso líder espiritual. Então montemos um bezerro de ouro para nós termos a quem adorar. E aí nós perguntamos: a quem você tem adorado? A quem você tem buscado? Você está em cima do muro? Você
está seguindo a Deus ou a Baal? Você está seguindo a Deus ou o bezerro de ouro? A quem você está seguindo? A fé verdadeira, ela não pode ser dividida. Não dá para servir a Deus no domingo e servir a Baal na segunda-feira. Não dá para levantar as suas mãos no culto e dar glória a Deus, amém, aleluia. E depois, na segunda-feira, você levantar a sua mão para praticar a injustiça, para praticar a fofoca, para praticar a mentira e a impureza lá fora. A quem você está investindo o seu tempo? O nosso tema anual é que eu decidi investir o meu tempo a Deus e para Deus. Então, a pergunta que eu faço para a amada igreja: a quem você está investindo o seu tempo? A quem você está seguindo com as suas atitudes, com as suas palavras e com o seu tempo? Pergunte para o irmão do seu lado: a quem você está investindo o seu tempo? Se é a Deus ou se é a Baal? Pergunte. Qual foi a resposta dele? Qual foi a resposta dela? Quão gracioso é, meus amados irmãos, quando nós buscamos a presença do Senhor, e nós buscamos a face do Senhor. Quão gracioso é quando nós estamos no culto de intercessão. O que é intercessão? É nós clamarmos, é nós buscarmos, é nós intercedermos ao Senhor. Então, quão bom é quando nós aprendermos acerca da oração. Quando nós oramos, nós não podemos ficar esperando que a nossa oração ela seja atendida, ela seja respondida porque nós estamos chorando, porque nós estamos clamando, porque nós estamos suplicando. Não. Existe o clamor, a oração, que Deus, Ele atende. E quando nós passamos a entender o valor da intercessão, da oração, de uma forma correta, em que Deus, Ele vai nos responder, não porque nós estamos suplicando, não porque nós estamos chorando, não porque nós estamos clamando, implorando, Deus responde a minha oração. Mas nós temos que buscar ao Senhor de uma forma correta. Nós não podemos buscar ao Senhor somente quando nós precisamos. Nós não podemos buscar e clamar ao Senhor somente na nossa necessidade. Nós não podemos clamar ao Senhor somente quando nós encontramos as nossas dificuldades. Nós vemos que a maioria das pessoas, elas se achegam a Deus é mais por uma questão de necessidade e não por uma questão de ter comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida com Deus? Nós temos que ser diferentes do mundo lá fora. Nós temos que saber que nós somos filhos de Deus. Nós temos que saber que Deus, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai e Ele responde às nossas orações. E é necessário, quando nós formos orar, quando nós formos clamar, quando nós formos buscar, é necessário que tenhamos a consciência que Deus, Ele é o nosso Pai, Deus, Ele é o nosso Deus,
Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, e Ele está pronto para ouvir a nossa súplica, Ele está pronto para ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Então não vá buscar ao Senhor, pedir ao Senhor de forma desconfiada. Será que Deus vai ouvir a minha oração? Ó Deus, eu estou clamando. Já estou clamando há tanto tempo, será que o Senhor vai me responder? Senhor, já estou passando por essa dificuldade há tanto tempo, estou clamando, orando, buscando, suplicando há tanto tempo, será que o Senhor vai me responder? Mas nós temos que buscar a face do Senhor, a forma correta. Ele ouve sempre as nossas orações, mas você não se achegue assim a Deus. Não vá buscar a Deus pensando que Ele não vai te responder. Não vai clamar a Deus pensando que Ele não vai dar vitória à sua vida. Não vai buscar a Deus pensando que Ele não vai resolver os seus problemas. Você tem que se chegar diante dEle e prostrar o seu rosto no chão e dizer: Senhor, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o dono de tudo, e eu tenho a certeza que o Senhor vai resolver a minha oração, eu tenho a certeza que o Senhor irá responder a minha oração, responder a minha súplica, porque Deus, Ele é poderoso para dar muito mais daquilo que nós imaginamos, ou até daquilo que nós pensamos. Ele vai responder a sua oração. Conforme a palavra do Senhor, ela nos diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a sua justiça, e Deus, Ele irá responder a sua oração. Avançando para o verso de número 37, o profeta Elias, ele clamou: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que Tu fizeste tornar o seu coração para trás. Elias não era somente um profeta corajoso, a qual eu relatei a vocês há pouco, porque existe muita coragem do profeta Elias em enfrentar 850 profetas e uma rainha que serviam a outros deuses. Só que o profeta Elias, ele era um homem íntimo de Deus. Ele buscava, ele orava, ele clamava. Ele não clamou ao Senhor dizendo: Senhor, será que o Senhor pode me responder? Mas ele clamou dizendo: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és Deus. Ele clamou com convicção, ele clamou com o coração aberto, ele clamou com o coração voltado, a certeza que Deus, Ele iria responder a sua oração. E Deus, Ele respondeu. Ele respondeu ainda com fogo. O fogo caiu, o holocausto, e o povo reconheceu quem era o verdadeiro Deus de Israel. O povo
se prostrou, colocou a sua face no pó, porque eles estavam no Monte Carmelo, e eles reconheceram que só o Senhor é Deus. Quando o Deus responde ao profeta Elias, Deus não respondeu somente queimando o sacrifício, queimando somente o holocausto, mas o fogo lambeu toda a água, os 4 cântaros que o profeta Elias ele tinha colocado em volta do sacrifício. Deus, ele ainda responde às nossas orações. Deus, ele ainda responde a sua súplica. Deus, ele ainda responde ao seu clamor. E é conosco. Nós temos que clamar, nós temos que buscar ao Senhor com a certeza, a convicção que Deus ele vai te responder. E Deus ele cumpriu a sua promessa. O tópico de número 4 é que Deus ele responde às nossas orações. Deus ele deu a fim à seca. O povo de Israel ele estava há 3 anos sem água, sem chuva. Estava em um tempo de seca. E aí Deus, ele mostra que ele ainda é Deus em Israel. Ele ainda é Deus nesta nação. Ele ainda é Deus deste povo. E ele manda chuvas, porque a ida que o profeta Elias ele tinha era de ir ao rei Acabe e anunciar chuva, mas também anunciar que Deus, que somente Ele é Deus. E para finalizar, porque o tempo já passou, Deus ele cumpriu com a sua promessa. Após o povo se prostrar, após o povo reconhecer que só Deus é Deus, Elias, ele estava no monte e ele ainda orou 7 vezes, clamando pela nuvem que Deus iria mandar. E ali, Deus cumpre com a sua promessa, mais uma vez. Deus, ele, o povo de Israel, que Deus, ele está com o seu povo, que Deus, ele está com você, ele está comigo, por onde quer que nós andemos. E para finalizar, Deus, ele ainda quer derramar o fogo sobre o altar. Mas antes disso, ele quer o seu coração por inteiro. Chega de viver dividido. Chega de adorar somente quando o líder e o pastor está por perto. Chega de adorar somente quando você vem à igreja. Adore também quando você está no seu trabalho, quando você está aí na sua casa, quando você vai ao supermercado, quando você vai ao centro comercial. Deus, ele quer uma comunhão verdadeira com você. Ele é o seu Pai. Ele é teu dono.
E Ele responde às nossas orações. Mas Ele quer que você esteja decidido. Não cocheie mais entre dois pensamentos. Decida hoje a quem você quer seguir. A Deus ou a Baal. Adore a Deus com verdade dentro e fora da igreja. Clame com a fé de Elias, porque eu tenho a certeza que Deus, Ele irá responder às suas orações. Amém? Quero agradecer a minha rica oportunidade, agradecer aos nossos pastores aqui presentes, ao nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira, a todo o corpo de obreiros por me ter concedido a oportunidade de estar aqui, trazendo a palavra do Senhor para os vossos corações, e também agradecer a minha esposa, que ela está sempre comigo, ela sempre me acompanha, e ela sempre me dá força para estar aqui trazendo a palavra para os vossos corações. Amém?